Saiba você mesmo agora as 100 questões de TGA, parte 5. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 10, parte 5. As 100 questões de TGA, Teoria Geral da Administração. Nossa apresentação, a última parte das 100 questões de TGA, questões de 81 até a número 100. E para você que está visitando o nosso canal pela primeira vez, aqui abaixo na descrição desse vídeo você terá as perguntas e o gabarito desta apresentação. Questão 81. A teoria da contingência prega a dependência do desenho organizacional a fatores relacionados ao ambiente externo, ao qual a empresa está inserida, e a tecnologia existente e disponível. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Perfeita síntese básica da teoria contingencial. É isso aí, galera. 82. O macroambiente das empresas é um conjunto complexo de variáveis tecnológicas, políticas, econômicas, legislativas, ecológicas, etc., que envolvem e influenciam as empresas e não pode ser controlado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A afirmativa trata da conceituação geral de macroambiente. Aula 9, abordagem contingencial, fala sobre esse assunto. 83. A teoria da pirâmide das necessidades humanas, criada por Maslow, afirma: mesmo que atendida, uma necessidade continua sendo motivadora do comportamento. Verdadeiro ou falso? Falso. Maslow afirma exatamente o contrário. Aula número 7, abordagem comportamental. 84. O presidente é o responsável pela tomada de todas as decisões. O gerente pouco delega. O especialista tem suas atribuições definidas. Temos aí um exemplo claro de uma gestão tipicamente contingencial e orgânica. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Errado. Trata-se de uma empresa tipicamente burocrática ou da abordagem clássica, com forte concentração do poder na hierarquia superior. 84, falso. 85. O enfoque sistêmico na administração permite analisar as organizações em sua complexidade, busca entender a multiplicidade e a interdependência das causas e variáveis dos problemas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A abordagem sistêmica entende uma organização como algo complexo. A união de partes que se relacionam, são interdependentes e não podem ser estudadas sem a compreensão deste relacionamento. Abordagem sistêmica, aula número 8. 86. O processo de horizontalização das organizações ou diminuição do número de níveis hierárquicos estimulou a prática do empowerment ou empoderamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vide a alternativa de número 75 da aula 4, da parte 4 da aula 10. Verdadeiro. 87. O principal objetivo de uma estrutura organizacional é alocar recursos e esforços para se atingir um objetivo que, isoladamente, não seria possível. Verdadeiro ou falso? Falso, né? O propósito do desenho ou da estrutura organizacional, como está na questão, é facilitar a coordenação e o controle do seu funcionamento. A afirmativa trata do conceito básico das organizações. Cuidado, não confundir. Aula número 6, abordagem estrutural. Estrutura organizacional é uma coisa e o conceito de organização é outra. Cuidado. 88. A teoria neoclássica da administração surgiu com o objetivo de desconsiderar os princípios defendidos pela abordagem clássica, a burocracia e a teoria das relações humanas. Verdadeiro ou falso? Falso. A abordagem neoclássica foi uma atualização da abordagem clássica, Taylor e Fayol, sem deixar de levar em consideração os preceitos da teoria das relações humanas. Portanto, 88, falso. 89. Enquanto Henry Fayol concentrou-se na análise da execução das tarefas, Frederick Taylor
Preocupou-se em definir princípios gerais para a gerência das organizações, verdadeiro ou falso? Aí é falso, né? Conceitos invertidos. Basta apenas alterar a posição dos nomes, que a afirmativa fica correta. Aulas de número 1 e 2. 90. Administrar é conjunto de pessoas e recursos que se reúnem na busca de um ou mais objetivos comuns. Seus dirigentes buscam os métodos de trabalho que possam produzir maior eficiência. Verdadeiro ou falso? Falso. Conceito da organização, vide a afirmativa 87 que a gente acabou de olhar. 91. Na visão tradicional, todo conflito é ruim, negativo, deve ser evitado e pode resultar de alguma falha na comunicação, desconfiança, disputas de poder, etc. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Breve resumo dos primeiros questionamentos relacionados à questão do conflito, que enfatiza apenas o seu lado negativo. Só lembrando, são 3 visões: a visão tradicional, que é essa que está aí, a visão das relações humanas, que fala que o conflito faz parte da natureza do ser humano e é difícil de ser eliminado, e a visão interacionista, que diz que o conflito pode ser ruim ou bom, desde que administrável. 92. Um sistema é um conjunto de componentes que interagem e se influenciam por meio de um processo para produzir um resultado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Abordagem sistêmica, aula número 8. Um sistema recebe insumos, processa-os e produz resultados através de seus componentes que interagem entre si, influenciam e são influenciados. Os sistemas podem ser abertos ou fechados, conforme a existência de interação com o meio ambiente. 92 verdadeiro. 93. Eficácia é a otimização dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e de equipamentos para a obtenção dos resultados esperados pelas organizações. Verdadeiro ou falso? Falso. Esta é a eficiência. Eficácia é a obtenção de resultados e o alcance dos objetivos planejados pela organização. Eficiência é desejável. Eficácia é imprescindível. 94. São características das organizações autocráticas: a divisão de trabalho, especialização e hierarquia, distribuição da autoridade e das responsabilidades, a burocracia, formalismo, disciplina, documentação, canais de comunicação bem definidos, etc. Verdadeiro ou falso? Falso. No caso aí, só a distribuição da autoridade e de responsabilidades não podem ser creditadas a uma organização autocrática, mas sim às organizações democráticas. 95. O macroambiente é um conjunto de insumos, recursos, informações e resultados que compreende, entre outros, os consumidores e os fornecedores. Verdadeiro ou falso? Falso. O macroambiente é a parte do ambiente externo, mais distante de uma organização, mas que influencia o futuro de qualquer instituição. Estruturalismo, aula número 6, e abordagem contingencial na aula 9. A afirmativa trata do microambiente. 96. O supervisor voltado ao tratamento social com subordinados em detrimento à realização da tarefa, pois entende que o ser humano vê o trabalho como uma atividade tão importante quanto dormir ou comer, adota o que preconiza a teoria Y de Douglas MacGregor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Douglas MacGregor. A teoria Y contradiz a teoria X. A afirmativa número 56 trata da definição das teorias X e Y. Questão 97. Segundo Max Weber, a burocracia apresenta uma forma de dominação racional que possibilita o exercício da autoridade e a obediência com precisão, continuidade, questionamento de ideias e disciplina. Verdadeiro ou falso? Falso. Burocracia não combina com democracia administrativa. Portanto, o questionamento de ideias não foi previsto por Max Weber. 98. A organização formal trata da divisão de trabalho, procedimentos pré-definidos em um fluxograma, hierarquia, autoridade, etc. A organização informal acentua os elementos racionais e planejados do comportamento na organização, estuda as relações de amizade, a importância da liderança, etc. Verdadeiro? Falso? Falso. O erro ocorre quando trata a racionalidade e o planejamento como especificações da organização informal,
que se caracteriza pela espontaneidade das coisas. 99. Administrar é ciência que analisa o funcionamento das organizações e que busca, constantemente, formas de melhorar o seu desempenho. Verdadeiro, falso? Verdadeiro. Uma das maneiras de se definir a administração ou o ato de administrar. E por fim, questão número 100, finalmente. Retroalimentação é o processo em que resultados de uma ação voltam à sua fonte para a análise e correção das informações obtidas. O SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, é uma das formas de se retroalimentar um sistema. Verdadeiro, falso? Verdadeiro. Definição de retroalimentação. Aula número 8, abordagem sistêmica. E com esta finalizamos o módulo 1 de TGA, Teoria Geral da Administração. E acompanhe o módulo 2, as 4 funções administrativas. Planejar, organizar, dirigir, controlar. É só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá. Muito obrigado pela sua atenção e até breve.